Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista. Hoje, quinta-feira, dia 10 do mês de setembro, né? Chegando aí a primavera e chegando já ao final do ano também. Porque depois de setembro a coisa vai muito rápida. Esse ano nós teremos as eleições, primeiro turno, costumeiramente em outubro, né? Por causa da pandemia, nós teremos as eleições no dia 15 de novembro, que era antigamente as eleições quando, antes de ter 2 turnos, né? As eleições eram marcadas, todas elas, em 15 de novembro. Era a data fixada, sempre foi fixada em 15 de novembro, na proclamação da República. Agora, com o advento do segundo turno, se antecipou para outubro e depois o segundo turno fica para novembro. Nesse ano nós voltaremos então a ter um turno, primeiro em novembro, no dia 15, e o segundo turno O segundo turno, dia 29. 29 de novembro. 29 de novembro, tá? E obrigado, Chagas, que é meu convidado de hoje. Deixa eu cumprimentar aqui meu companheiro de sempre, Fernando Chagas, cientista político. Boa tarde, Chagas. Boa tarde, um abraço a todos, especial aos nossos telespectadores, né? Se você me permitir, os telespectadores também, né? Gostaria de comentar rapidamente um assunto que é complexo, mas governos populistas, normalmente, para assuntos complexos, eles têm respostas simples. Só que essas respostas simples nunca resultam numa boa situação. No caso, hoje, que está sendo muito discutido, Altair, do aumento, principalmente do arroz. Mas o aumento não é só do arroz. O aumento, de uma forma geral, é de todos os produtos agrícolas, as commodities, as matérias-primas. Podemos falar o feijão, o açúcar, o café, inclusive o arroz. De uma forma geral, todos os produtos de primeira necessidade que servem de alimentação. Por que isso ocorreu? Ocorreu por vários motivos. Mas estão condenando os supermercados. Em vez de falar de todos os motivos, centrar mais no caso do arroz. Por que o arroz subiu? Porque o supermercado aumentou? Não, o supermercado não aumentou, simplesmente porque quis aumentar. O que ocorre? Todo o produto agrícola, seja arroz, feijão, café, açúcar, soja, milho, ele é cotado em dólar. E os insumos para a produção na fábrica desses produtos, esses insumos também são importados. O dólar disparou. Como o dólar disparou, logicamente, a fabricação desses produtos aumentou. Eles repassaram para os supermercados. E os supermercados passaram para o consumidor. Então, um saco de arroz que custava R$15 passou a R$40. Qual foi a solução que deram? A solução que deram foi: vamos pedir patriotismo. Aí é o que eu digo, a solução simples, pede patriotismo. Que normalmente, pedindo patriotismo, o empresário ele vai ter prejuízo e vai vender o arroz abaixo do preço de custo. É o que eu disse, são soluções simples para problemas complexos. Como nós vamos resolver essa situação? Essa situação vai ser resolvida ou diminui o consumo ou aumenta a produção. Logicamente, o consumo não vai diminuir. Por que o consumo não vai diminuir? Porque o hábito do brasileiro e do mundo inteiro mudou com a pandemia. Aquilo que ele gastava no restaurante em lazer, em compra do vestiário, em compra do carro, ele está gastando em alimentação em casa. Tanto que a alimentação do restaurante diminuiu e a alimentação em casa subiu. Qual a maneira da gente resolver isso? Aumentando a produção. A produção nós só vamos aumentar fevereiro, março, abril do próximo ano, na safra. Vamos importar do Japão? O Japão também está caro o arroz e o dólar está alto, não vai resolver o problema. Vamos diminuir o dólar? Não dá para diminuir o dólar no momento. O dólar vai continuar girando em torno de 5, 5,15, ontem estava 5,30. Portanto, não tem solução a curto prazo. O brasileiro vai ter que resolver esse problema gradativamente. Uma solução simples é o Sarney fez, congela. Vai ter escassez. Então, não há solução simples para um problema complexo. E isso é só para concluir, o que mais me incomoda, o governo que se diz liberal, ele está querendo fazer uma intervenção nos preços e no supermercado. Inclusive, notificou os supermercados para explicar por que o supermercado aumentou. A explicação é essa.
O supermercado aumentou, porque a fábrica aumentou, porque a fábrica aumentou, porque o dólar aumentou e porque os insumos são altos dos produtos agrícolas. Simplesmente isso. Um governo liberal privatiza, não privatizou nada até agora. Um governo liberal deixa os preços correrem, mas aí a popularidade corre risco. Então o que o governo liberal faz? Tenta fazer uma intervenção. Não resolve. O Sarney fez isso e desorganizou toda a economia. Então o que nós temos que fazer? Conviver com essa situação até que naturalmente aumente a produção para dar conta desse consumo. Seja aí importando, tirando o imposto de importação, mas que não vai resolver em menos de 6 meses, ou seja, produzindo mais, como eu já disse, só lá para fevereiro. Essa atitude o governo já tomou. Ele já liberou a importação do arroz a custo zero, né? Então, imposto zero para a importação do arroz. Só que isso não resolve, como já colocou o Chagas, porque o arroz lá fora também é mais caro do que aqui. É mais caro do que aqui. Então, não vai adiantar nada. Essa cota zero, né? Esse imposto zero para os países aqui do Mercosul já existia. Isso para o resto do mundo, então agora pode importar o arroz a custo zero de importação, não paga nada. Só que está mais caro lá. Então nós vamos conviver com isso. Como explicou o Chagas aqui agora, o saco de arroz, né, de 5 quilos, que você pagava em média 11, 12, tinha supermercado que vendia arroz bom aí, né, tipo 1, até 9, 10 reais. E depois o preço passou para 16, 17 do melhor, né? Agora está em 25, 30. Alguns chegam a 40 reais. 40. Absurdo, um absurdo muito grande. Vamos conviver com isso. Agora, não pode faltar no prato do brasileiro o arroz e feijão. E o feijão está, em alguns locais, a R$ 9,00 o quilo. 9 é muita coisa. Nosso convidado também de hoje aqui, que é o presidente do CDL Santos, não é? O Camilo Andujar. É isso, Camilo? Correto, boa tarde. Exatamente, boa tarde. Acertei agora o nome? Acertou, que maravilha. Tá certo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. E estamos aqui para poder fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo atualmente na nossa economia, no nosso comércio, na nossa indústria, para que a gente possa, né, debater, trocar ideias, né, e sempre encontrar a melhor solução, né? Porque todos nós dependemos disso, né? O Camilo, o Chagas falando aqui do arroz, Sim, né, do preço do arroz, isso não reflete só na mesa do brasileiro, isso reflete no comerciante como um todo também. Isso bate e prejudica muito, né? Bate, porque isso aí, você tem um aumento do preço das quentinhas, você tem um aumento do preço do quilo, quando você vai almoçar no restaurante, por mais simples que seja, vai repercutir, né? Porque o arroz e feijão é a base da nossa alimentação. E, como bem falado, de fato, o dólar realmente influencia muito nisso. E também o que eu queria destacar é que, assim, quanto mais alto o dólar, mais incentivo encontra o produtor nacional, seja para qualquer produto, não só o arroz, em exportar. Então, quanto mais você exporta seu produto para fora, os produtores exportam, vai faltar produto aqui no mercado. E faltando produto aqui no mercado, é a lei da oferta e procura. Quanto mais se vende para fora, falta aqui, e aí a procura aumenta, o preço sobe. Então, isso para qualquer produto. Então, uma das medidas seria controlar a alta do dólar, fazer com que o dólar retrocedesse. Claro que isso aí é um mecanismo que não é tão fácil, mas isso é uma das maneiras de poder você conter o aumento do preço. Do arroz especial e o feijão, que estão em alta, mas de outros insumos também. O dólar também acaba repercutindo muito nisso. Olha, eu vi uma oferta ontem maravilhosa, né? O óleo a R$ 8,49. Aí o cara falou, não, mas não é óleo de soja, é óleo de milho. Meu Deus, é um real de diferença. Paga o óleo de soja custando R$ 7,00. Deixa eu cumprimentar aqui ele que faz supermercado, ele que é um cara de supermercado, gosta de fazer compra na casa dele, é ele que vai no supermercado direto. Jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Chagas. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Andurra. Boa tarde, especial que nos acompanha em casa. Faço para mim e em tempos de pandemia, faço também para minha tia Lita. Tia Lita, um grande beijo, que ela acompanha diariamente aqui o ponto de vista. O Altair e Chagas e quem nos acompanha, esses solavancos na economia, por conta até de uma consequência direta da pandemia, dessa incerteza toda, é até, de certo modo, aceitável, previsível, vamos dizer assim. Agora, o que impressiona é a reação
do governo a essa nova crise, vamos dizer assim. Lembrou, como o Chagas bem observou, o comportamento de José Sarney na década de 80, né? Só falta agora o Bolsonaro conclamar os fiscais do Bolsonaro para ir no supermercado ou ir no pasto pegar a saca de arroz e assim por diante, né? Um governo que se dizia liberal, não é esse tipo de comportamento que se espera, porque a partir do momento em que ele mesmo quebra as regras que ele mesmo estabeleceu, isso aí abre um precedente muito perigoso e gera uma imprevisibilidade muito grande para a economia de um modo geral. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha na reprise, uma boa noite e uma correção. Nosso endereço no Facebook é pontodevista.baixada. Vamos só atualizar aqui os números do Covid hoje, né, dia 10, 128.694 mortos pelo Covid-19. 4.202.191 pessoas que pegaram o Covid. Isso, números oficiais. Dizem os especialistas que esse número é muito maior, 10 vezes quase. Para você, uma ótima quinta-feira, né? Uma quinta-feira de muitas boas, grandes realizações. Gente, eu vi uma notícia, Marcos, eu queria que você, se tivesse ela aí, rapidamente, passe para a gente. Parece que o Bolsonaro foi vaiado pelo pessoal da casa? Walter, na verdade, uma manhã muito agitada no Rio de Janeiro. Primeiro foi uma ação policial. Vamos falar disso, O prefeito Marcelo Crivella. Prenderam até o telefone dele. Integrantes do primeiro escalão. E outra notícia que chama muita atenção é que o Jair Bolsonaro, ele participou da formatura de sargentos da Marinha hoje de manhã no Rio de Janeiro e foi alvo de protestos de militares da reserva e pensionistas. Eles protestam por conta da reforma da Previdência, que segundo eles privilegiou apenas o pessoal de alta patente, que conseguiram aumentos substanciais de até 60%, enquanto os militares de baixa patente estão à míngua e fizeram protesto. Entre as faixas e os gritos Bolsonaro traidor. Militares gritando, Bolsonaro traidor. Olha, nós vimos aqui, eu não sei quem falou aqui, quanto ganha um general de patente. O chefe estava aí no dia que falaram, que o chefe estava apresentando o programa, e o cara ganha uma fortuna e o outro ganha R$ 1.700. Quer dizer, lembra disso? Eu não lembro mais quem é que falou. Foi você? Um almirante de esquadra ganha, acho que em torno de R$ 100 mil, por conta dos penduricários todos. Sim. E um cadete, um recruta, né, ganha em torno de R$ 700, menos até que o salário mínimo. Rapaz, então, e a média do pessoal da Baixa é R$ 1.700. Eu estive lendo uma reportagem sobre isso. É muito pouco. Então, o privilégio foi para um pessoal de outra categoria já. E isso me lembra muito a reforma administrativa. Realmente, até estava conversando com os cinegrafistas aqui antes de começar o programa e falei, isso é uma injustiça com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na reforma da Previdência, aumentou os salários, vamos chamar de salários, né, para ficar mais popular, dos militares. Mas eu corrijo, realmente, ele aumentou as altas patentes. As baixas patentes na reforma da Previdência, que não foi reforma da Previdência para os militares, não houve reforma da Previdência, houve aumento de salário para as altas patentes. E para as baixas patentes, logicamente, não teve um aumento substancioso. Isso me lembra muito a reforma administrativa que estão propondo. A reforma administrativa pega basicamente o Executivo. Servidor público do Executivo normalmente ganha pouco. Quem ganha muito e distorce são juízes, Ministério Público, procuradores. Estes realmente ganham muito do governo federal. Agora, não estão atacando essas classes, estão atacando aquele servidor público, o professor, o médico do município, a segurança pública. Então, a reforma administrativa, ela vem igualzinha à reforma da Previdência dos militares. A elite vai ganhar mais. Agora, aquele trabalhador, aquele servidor público
que ganha pouco vai continuar a ganhar pouco. E não dá para comparar na reforma administrativa o que a elite do governo federal ganha com o que um município, o Miracema do Norte, ganha. E 65% do servidor público geral são formados por professores e médicos, enfermeiros, normalmente área da saúde e da educação, que precisa da mão de obra. Então, essas reformas, elas realmente estão diminuindo os salários ou congelando salários de quem ganha pouco, mas continua privilegiando a elite. Daí essa revolta dos militares, que realmente aqueles que ganham menos continuaram ganhando menos. Menos ainda. Menos ainda. Ô Camilo, isso reflete diretamente no comércio, porque normalmente o cara que é muito rico, milionário, ele tem outro nível de vida, né? Quer dizer, a compra dele é diferente. No dia a dia mesmo, quando o poder aquisitivo, o poder de compra cai, o primeiro a sentir isso é o lojista, né? O comércio, né? Sim, o primeiro. Exatamente. O lojista está na frente de batalha, né? Da vendas do comércio. Comércio de rua, né? Mesmo nos shoppings, né? Então, o comerciante está ligado diretamente com o público, com a população, principalmente da população de baixa renda. Isso. E da renda média, digamos assim. E a partir do momento que essa população, essa faixa, tem um poder aquisitivo menor, o comerciante vai poder vender menos. Ou então vai poder vender só aquilo que é necessário para a pessoa, entendeu? Então, com o congelamento dos salários, ou com baixos salários, baixa renda, isso realmente prejudica bastante. Toda e qualquer reforma administrativa, seja previdenciária, administrativa, seja em qual área, só funciona quando funciona para todos. Quando se faz uma reforma que é para todos, você vai atingir desde o pequeno ao alto escalão, aí sim. Agora, quando se faz uma reforma, seja administrativa ou previdenciária, fala dizendo assim, olha, vamos fazer uma reforma, mas só que não mexe no meu. Infelizmente é o que está acontecendo. Tá? E isso por quê? Veja bem, eu faço uma análise da seguinte maneira, não depende só do Poder Executivo, depende do Legislativo, que é o que vai aprovar, da Câmara dos Deputados, do Senado, é eles que vão votar, e depende do acordo que eles vão fazer. Infelizmente, a gente sabe que isso vai atingir interesses de pessoas graúdas lá em cima. Então, eles fazem assim, olha, vamos fazer assim, mas aqui não mexe, nesse aqui não mexe, porque esse aqui estou eu aqui. E aí, infelizmente, é isso que acontece, a gente tem que ser realista, sabe? Então, você, por mais boa vontade que a pessoa tenha, um líder, seja qual for lá, que esteja lá, vamos fazer uma reforma administrativa para todos, isso não vai passar, porque vai afetar interesses. Infelizmente, é assim que acontece. E o que vai acontecer? Como aconteceu aí com essa revolta dos cadetes, eles foram prejudicados, enquanto que os das altas patentes, além de ganharem muito, vão ganhar mais ainda. Então fica um precipício, sabe, uma diferença muito grande, e isso realmente está errado, eu discordo completamente. Isso não só está acontecendo a nível militar, como na iniciativa privada, na reforma administrativa e previdenciária, com relação, por exemplo, os grandes salários, as grandes remunerações que a Previdência faz, com os grandes ninguém mexeu, só mexe com os pequenos. E, infelizmente, acaba repercutindo aonde? No comércio, que é justamente onde está na frente de batalha das vendas do mercado, de uma maneira geral, né, digamos Camilo, assim. Nesse sentido, muita gente critica o comércio na ponta, o comércio varejista. Mas o comércio varejista, na realidade, ele só reflete o que acontece no comércio atacadista e no fabricante. Sim. Nesse momento que nós estamos saindo, ou ainda estamos numa pandemia, mas estamos caminhando para sair da pandemia, relativamente do isolamento social. Camilo, como foi viver esses 3, 4, até 5 meses e como está sendo essa retomada e depois a recuperação no comércio varejista? Camilo, eu vou pedir licença a você para responder o Chagas depois do nosso intervalo, né? E aí a gente vai falar aqui do comércio como um todo, do centro, revitalização do centro, como é que está o lojista hoje, pandemia. Vamos tratar de uma maneira geral aqui do comerciante. Vamos para o intervalo, né? Antes de só ir intervalo, só dizer, nós demos uma notícia aqui, só para completar ela. Hoje de manhã teve uma apreensão no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cada dia, cada enxadada, uma minhoca. E hoje foi o Crivella, né? O Crivella hoje teve aí até o seu celular apreendido pelo Ministério Público e pela polícia, na casa dele.
coisa não está fácil no Rio de Janeiro. E muitas outras autoridades do Rio de Janeiro, não é, tiveram também hoje aí notebooks, celulares, né, documentação apreendida, inclusive na Prefeitura do Rio de Janeiro. Cada dia uma notícia. Se o Eduardo Paes tinha sido prejudicado na campanha, na apreensão da terça-feira, hoje foi a vez do prefeito que realmente vai para a reeleição aí. Vamos para o intervalo e depois do intervalo vamos falar do centro, vamos falar de revitalização, de moradias, do lojista, do comércio em geral. Voltamos já com o Ponto de Vista. Bem, estamos de volta no Ponto de Vista desta quinta-feira, hoje dia 10 do mês de setembro. Ô Santana, você tem aí participação? Isso, quando a gente fala de comida aqui, o pessoal já se manifesta, arroz e feijão, né? Faltou o ovo, hein? O Lupércio Gastaldello acompanha a gente, diz o seguinte: o que está acontecendo no caso do preço do arroz e outros produtos não é causado pela Covid, e sim olho grande dos fornecedores e comerciantes. O povo tem que ser unido, não pisoteado. E já o Alexandre Paiva, ele diz o seguinte: se o governo não pode intervir na alta do dólar e na disparada dos alimentos da cesta básica, em meio a uma das maiores crises econômicas da história, para que serve o Estado na representação do Ministério da Economia? Ou melhor, a quem serve? Mas aí nesse caso, rapidamente, ele se intitulou liberal. O governo Bolsonaro se intitulou liberal. Liberal não intervém na economia. Quem intervém na economia é socialista. E ele se disse liberal. Liberal não intervém na economia. Liberal é aquele que privatiza, que o preço sobe, ele deixa subir, o preço cai, deixa cair. Este é o liberal. Agora, o contrário. O nacionalismo estatal, este sim, aumentou o dólar, diminui o dólar. Aumentou salários, congela salário. Aumentou o preço da comida, segura a comida. Este não é liberal. Este é nacional estatista. Então precisa decidir o que ele é. Tanto é que quando eu cheguei aqui no estúdio, alguém me cantou aqui, olha, em vez de o Havaí, o cara está ganhando a Venezuela, é aqui. Quer dizer, nós estamos brincando com isso já. E a coisa é feia, a coisa é mais séria do que a gente imagina, né? A gente fica falando de Venezuela, mas é aqui. Antigamente era o Havaí, o Havaí não, é o Haiti. Agora já é Venezuela, é aqui. Só para complementar, o liberalismo ele tem custo. E custo alto, principalmente para quem ganha pouco. O liberalismo solto, de qualquer forma, sem uma intervenção estatal, o liberalismo ele cria uma desigualdade muito, muito grande, principalmente no comércio. Mas vamos ao comércio. Vamos ao comércio aqui hoje com o presidente do CDL Santos, o Camilo Andujar. Ô Camilo, queria que você falasse aqui, a gente fala muito no centro de Santos, né? E a nossa vontade, a vontade de todo mundo é que realmente a gente tenha uma revitalização, moradias, o comércio pujante, que volte aquele comércio maravilhoso. O que está faltando? O que vocês do CDL, principalmente você, presidente, o que você vislumbra nesse sentido? Olha, são vários fatores que podem contribuir para o desenvolvimento e para alavancar o centro de Santos. Mas a grande guinada para o centro de Santos, na minha opinião, entre tantas outras já abordadas e discutidas em várias reuniões, enfim, em programas, será a volta da moradia no centro de Santos. A partir do momento que haja moradias, como há 50, 60 anos atrás, que a grande parte da população santista morava no centro de Santos, veja como era o centro de Santos há 50, 60 anos atrás e veja como é agora. Houve, nesse meio tempo, uma migração da moradia do centro de Santos para outros bairros aqui da cidade. E o centro de Santos foi se tornando cada vez mais comercial e lojista, em vez de habitacional. O que temos que fazer agora é reverter isso, criar alternativas, criar possibilidades para que novas moradias se instalem no centro de Santos, para que o centro de Santos possa ter vida própria, assim como outros bairros. O centro de Santos tendo vida própria, ou seja, as pessoas morando no centro de Santos, o próprio comércio vai se revitalizar por si só. Porque todo mundo sabe que a partir de determinado horário do centro de Santos não tem mais ninguém. Por exemplo, 7, 8 horas, quando já dá esse horário, as lojas fecham,
todo mundo vai embora, todo mundo vai para suas moradias e não fica ninguém no centro de Santos. Fica aquela penumbra toda. Realmente. Então, justamente, e se tivesse as moradias, se tivesse as pessoas morando no centro de Santos, isso seria diferente, como ocorre em outros bairros, como, por exemplo, Gonzaga, Boqueirão, onde pessoas moram, residem nos bairros. Uma das coisas, de repente, que fez com que as pessoas mudassem foi talvez as praias ou outras condições que vislumbraram na ideia das pessoas em mudar de bairro, migrar do centro. Camilo, os shoppings também? Também, os shoppings também. A criação dos shoppings também foi uma das grandes coisas, porque os shoppings foram instalados primeiro no Boqueirão, que é o Supercentro Boqueirão, que é o shopping mais antigo que nós temos aqui, e outros shoppings foram se instalando. E isso, claro, é uma outra forma, outra modalidade de comércio. Se fosse um shopping para o centro de Santos, você acha que ajudaria? Ajudaria, sim, não tenha dúvida. O shopping no centro de Santos também ajudaria, mas o que seria principal seria a implantação de moradias. Agora, você falou da moradia, só vou chamar aqui a atenção e deixar para o Chagas e para você aqui. As moradias do centro de Santos, na realidade, elas são muito precárias, não é? A gente tem lá coisas muito antigas e aí vem um problema que o Chagas pode falar também aqui agora, não é? Tem muita coisa que você não pode mexer, que é tombado. É verdade. Não é esse o problema? Grande entrave também. Entrave, segura mais? Isso daí o que acontece. Várias reuniões que a CDL fez com a prefeitura, tantas audiências públicas que tivemos a respeito disso, realmente, grandes entraves que o centro de Santos tem realmente é com relação ao tombamento dos imóveis. Vários imóveis não podem simplesmente ser mexidos. Tanto de vista histórico como de vista arquitetônica, ou porque é muito antigo, é bonito. Então, os órgãos que protegem esses imóveis, eles mapearam e disseram assim, olha, isso aqui não pode demolir, isso aqui não pode mexer, enfim. Mas de tanto que fazem isso, que o próprio imóvel, além de tombado no papel, é tombado fisicamente. Ele cai. Porque, enfim, isso acaba não resultando em nada. E também, quem é que vai poder investir num imóvel que ninguém pode mexer? Então, qualquer pessoa da iniciativa privada não vai querer investir num imóvel onde não se possa investir, não se possa, por exemplo, fazer um shopping. Um shopping é impossível fazer nessas condições. Então, uma das grandes coisas que a gente tem proposto e tem falado é flexibilização. Houve no ano passado uma flexibilização na planta dos imóveis tombados, mas ainda assim foi muito tímida, sabe? Na minha opinião, ainda muito, muito pouca, sabe? Não vai surtir efeito nenhum. Então, eu espero que daqui para frente possamos também flexibilizar essa parte para poder abrir espaço para a construção das moradias, porque também nós temos que incentivar os construtores a olhar com outros olhos para o centro de Santos, porque se não for assim também não vai surgir interesse, e isso vai ser uma grande guinada para nós. Aqui no centro de Santos seria a implantação de novas moradias, mas para isso precisamos ter espaço. E para ter espaço temos que demolir aquilo que não tem mais função nenhuma. E é isso que está nos atrapalhando. Olha, diga-se de passagem aqui, até para fazer justiça, né? Ele que está afastado aqui por causa do período eleitoral, que não se permite que apresentadores de rádio e televisão continuem no ar, né? Ele que está afastado, o Edgar Buturão, que é o apresentador desse programa, diga-se de passagem, sempre defendeu isso no programa. Sempre foi um defensor dessa coisa do tombamento com uma certa flexibilidade, para que, como colocou o Camilo aqui, né? O Buturão já sempre falou isso, olha, que fique lá a fachada, que se preserve a fachada, que se preserve o que dá para preservar, mas você não pode impedir, né, que as pessoas vivam ou sobrevivam desses imóveis, né, Chagas? Eu concordo plenamente. Em primeiro ponto, concordo com o Camilo. Uma recuperação do centro passa obrigatoriamente pela moradias no centro. Eu só vejo essa maneira de você recuperar o centro, fazer moradias populares. Com as moradias virão supermercado, farmácia e o comércio em geral. O outro ponto, já participei de muitas reuniões com o Camilo, há uma, no Brasil, inclusive aqui em Santos, um conflito entre arquitetos e urbanistas e os economistas como eu. Os economistas, normalmente, defendem
uma flexibilização, inclusive uma mudança no nível de proteção desses imóveis. Já os arquitetos urbanistas têm uma outra visão, entendem que o patrimônio público, cultural, até o privado, tem que ter uma certa proteção. Eu acho que é o momento, Camilo, de a gente discutir. Sentar. Todo mundo sentar e falar a mesma língua, né? Eu e o Camilo já tivemos muito do lado dessa mesa. Sim, é verdade. Olha, nós precisamos flexibilizar. Mas a resistência eu entendo, é um legítimo. Agora, esse é o momento da gente discutir. Se a gente quer avançar... Vai ter que sentar numa mesa e discutir isso. E cada um ceder um pouco. Né? Isso. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Porque um puxa a corda de um lado, o outro puxa do outro lado. E a corda fica no mesmo lugar, gente. Não é? Ou ela arrebenta, ou vai arrebentar. Agora, eu acho que chegou num ponto em que realmente o Camilo falou, Centro de Santos, é muito triste. Você olha, depois que termina ali, que o comércio fecha num sábado, vou colocar num sábado aqui, você dá uma olhada no sábado, rapaz, parece dar uma tristeza lá. Fala, nossa, o que aconteceu aqui? Não é, fechou, não tem ninguém que mora lá, muito pouco, quer dizer, o pouco que tem não é o volume que deveria ter para se fazer uma movimentação de trazer o comércio. Eu vou dar 2 comércios aqui, muito fortes na região hoje, que é o comércio de São Vicente, do centro de São Vicente, e o de Vicente Carvalho também, né? E o da Praia Grande também tem aquecido bastante. Agora, o comércio de Santos sempre foi sensacional, é a cidade mãe em tudo na Baixada, inclusive era no comércio. E só perdeu isso e vem perdendo por causa desse problema da moradia, né, Camilo? Exatamente. O problema da moradia foi realmente o grande marco, o grande causador dessa evasão de pessoas para outros pontos da cidade. E com isso, o centro da cidade regrediu. Muitas lojas tradicionais aqui no nosso centro antigo, do nosso centro histórico, muitas delas fecharam, outras foram para outros bairros, lugares, né? E não só lojas, como também escritórios, escritórios de advocacia, de médicos, passaram para outros locais. O poder público também está deixando, também. A Receita Federal deixou o centro. Por causa de infraestrutura, principalmente, entendeu? Quer dizer, quando você coloca isso, você vai tirando pessoas que estavam no centro, não é? E vai colocando as pessoas no Gonzaga, no Boqueirão, no Campo Grande, no Marapé. Por isso eu vejo, eu concordo plenamente com o Camilo. Você espalha. É a moradia, mudar o perfil, voltar ao que era. A moradia, nós vamos ter um centro revitalizado com moradia. Como era antes. Como era com consumo. Agora, que tipo de moradia a gente está falando aqui? A gente está falando de adequar ao que já existe, os casarões antigos em moradias, ou então junto levantar aqui prédios novos para moradias mais populares, tipo CDHU. Do que é que nós estamos falando na realidade? Populares. Realmente, como foi falado, muito bem falado. As moradias populares, principalmente porque isso vai atrair as pessoas, em vez de você procurar um imóvel, vamos supor, em outros bairros, aqui vai custar bem mais barato. Vai atrair a atenção dos compradores. Ô, Camilo, eu só interromper, desculpa te interromper, mas quando você fala isso, tem muita gente que morava em Santos e foi morar por causa do preço do aluguel, por causa foi morar em outra cidade, tipo São Vicente, área continental, Praia Grande. É desse público que você está falando, é desse morador que você está falando. As pessoas se sujeitam mesmo trabalhando em Santos, no Porto, trabalhando morando em outras cidades por causa do custo baixo do aluguel e da locação e dos imóveis. Por quê? Porque realmente aqui em Santos o preço do imóvel subiu muito dos últimos anos para cá. O custo de vida é muito maior. Muito. Então as pessoas preferem ficar o tempo vindo e voltando, enfrentando o trânsito, gastando esse tempo do que arcar com um custo elevado na moradia. Então, fazendo uma moradia a preço popular aqui no centro, com certeza vai estimular as pessoas a querer vir morar. Agora, para isso, realmente, é necessário que as construtoras construam moradias ao custo baixo, a um custo muito baixo, ou seja, eu sei que a Prefeitura de Santos está facilitando, já tivemos muitas reuniões e existe uma vontade de fazer com que os projetos de edificações no centro de Santos sejam num custo menor. E esse custo menor de construção iria transferir no preço de venda, fazendo com que as pessoas optem em residir no centro de Santos. Ou seja, a gente poderia resgatar essas pessoas que foram para outras cidades, que trabalham aqui, a voltar a morar em Santos, com um custo de habitação mais baixo. E também outras pessoas que residam em outros locais mais caros aqui para o centro também. E que trabalham aqui. E essa é a ideia. Santana. Otair, o que nós estamos falando aqui justamente é a busca do equilíbrio, né? Porque, na verdade, nós temos que promover a revitalização
né? E, ao mesmo tempo, não ficava apenas protegendo destroços, né? Nós temos um exemplo muito claro do que não fazer no Brasil, que é a cidade de São Luís do Maranhão. Lá, as leis de preservação do patrimônio, da arquitetura, da história foram muito rígidas, a ponto de que inviabilizou qualquer tipo de intervenção ali, de reforma, de reestruturação nos prédios do Centro Histórico de São Luís. E quem vai lá hoje percebe que, na verdade, o centro de São Luís está literalmente tombando, né? Está caindo aos pedaços. Né? E isso que nós estamos falando de atrair, criar condições para que as pessoas morem no centro histórico, é o que há de mais moderno em conceito de urbanismo, né? Que os especialistas chamam de a cidade dos 15 minutos. É você proporcionar Sim. condições de habitabilidade que a pessoa possa morar e fazer tudo o que ela precisar para viver com qualidade, andando no máximo 15 minutos a pé. Né? Então, é o que não é o que acontece hoje. Como a gente bem observou aqui, muitas vezes a pessoa trabalha no centro de Santos e mora em Praia Grande, mora na área continental de São Vicente e fica mais tempo em transporte, em trânsito, do que realmente trabalhando ou levando a sua vida. Eu não sei porque que a dificuldade é tão grande, porque a gente vê no interior esses prédios de 4 andares, 5 andares, né, que nem usam elevador, né, é térreo, mais 3 andares. Em Ribeirão, eu vejo muito isso, em Ribeirão Preto, muitos ali perto do shopping Ribeirão, tem alguns prédios assim, com muitas moradias e de boa qualidade. Até melhor do que, não é melhor, mas um pouco maior do que o do CDHU, até um pouco maior, mas isso é iniciativa privada fazendo. E vendendo esses apartamentos, né, a preços que a população pode fazer Minha Casa Minha Vida, esse tipo de financiamento mais em conta, Chagas. Também não tem muito segredo, né? Tem muito segredo. O problema aqui maior também é que o nosso solo é muito caro. Nós não temos estoque de terrenos, e ainda que tivéssemos estoque de terreno, a construção, a fundação... É mais cara. É mais cara devido ao nosso solo. Isso acaba encarecendo também a nossa construção. Mas isso também no centro de Santos? No centro de Santos. Também assim? Agora, isso não impede que a gente faça um planejamento, isso discutido com os arquitetos urbanistas, de flexibilizar o nível de proteção das moradias antigas. Claro. E também unido. Crie-se incentivos para a moradia popular. Eu concordo com o Camilo. Eu não vejo solução para o centro que não seja essas duas coisas. Uma flexibilização do nível de proteção, dos níveis de proteção e incentivar a indústria da construção civil no centro com moradia de baixo custo na medida do possível. O centro de Santos se recuperaria muito rapidamente. Muito rapidamente. Agora, nós vamos aí para a segunda fase do VLT, né? Se Deus quiser aí, muito rapidamente. Nos próximos 2 anos, eu acho que o VLT está pronto e ele vai até o centro, vai até a prefeitura, o Valongo. Quer dizer, nós teremos um transporte primeiro mundo, né? Exatamente. Cruzando Santos. Então, eu acho que o momento realmente é esse. Eu vou fazer o intervalo. Tem alguma coisa aí, Santana, que você queira colocar agora? Não, justamente isso aí. A gente tem que fazer o equilíbrio entre revitalizar e preservar. Esse equilíbrio que é grande desafio de todos nós. Como Roma faz. Roma faz bem isso. Muitas cidades fizeram isso. Muitas cidades. Fizeram isso e a coisa andou. Rapidamente. E muitas vezes a legislação nacional acaba impedindo o crescimento urbano de um município e também o crescimento econômico de uma cidade. Tem legislação que impede que uma construção ela seja readaptada às necessidades. Dá um exemplo. Você no centro conseguir um AVCB, o Camilo sabe disso. É muito difícil. É extremamente difícil. E teve uma legislação recente que eu concordo, que é justamente para facilitar as pessoas que têm deficiência física. Só que eu sou favorável a facilitar o acesso de pessoas com deficiência física aos prédios, mas aos novos prédios daqui para frente. Daqui para trás, no centro da cidade, é praticamente impossível você adaptar construções antigas não tem. à nova legislação. Então, a legislação nacional... Tem que ser flexível também nesse sentido, muitas vezes acaba prejudicando. Correto. O maior exemplo hoje é a VCB. Tirar a VCB no centro da cidade... É uma missão quase impossível. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente volta ainda falando sobre o CDL, sobre o centro de Santos, a revitalização, né? E esse tombamento
Camilo colocou muito bem aqui, o duro do tombamento, da lei do tombamento, é que, na maioria das vezes, acabam tombando mesmo, quer dizer, caindo, porque fica caro. Você, quando vai fazer uma revitalização, quando você vai fazer uma reforma, você tem um cronograma para seguir, muito difícil e muito caro. E às vezes as pessoas não conseguem fazer e acabam perdendo um prédio, uma fachada que poderia ser aí aproveitado de outra forma. Vamos para o intervalo e voltamos já com Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília. Bem, estamos de volta no Ponto de Vista desta quinta-feira, hoje recebendo aqui o cientista político Fernando Chagas e o presidente do CDL de Santos, Camilo Andujar. Ô Camilo, pode continuar com o seu raciocínio aí dessa coisa do centro de Santos, ainda com muitas dificuldades nas moradias. Existem ainda algumas moradias que são até insalubres, né? Exato. Veja bem, nós não somos contra a preservação do patrimônio histórico. Não, ninguém é, muito pelo contrário, que nem nós aqui. Isso daí tanto que isso daí é um marco do nosso centro de Santos. A preservação histórica, arquitetônica do centro de Santos é um marco. Então nós precisamos preservar, sim. Agora precisamos diferenciar aquilo que é histórico, aquilo que fez parte, da vida de uma pessoa ilustre, uma pessoa conhecida a nível nacional ou a nível municipal, mas alguma coisa assim nesse sentido, daquele imóvel que é antigo, que tá ali apenas caindo, que não tem representatividade nenhuma. Então, é justamente aí que está tombado e não se pode mexer. Então, cada vez mais aquele imóvel vai se deteriorando, vai se tombando, como a própria palavra fala, tomba, a marquise cai, o muro tomba e não se faz nada ali, não se investe e fica abandono e dá justamente margem, justamente a ocupações indevidas e isso daí acaba prejudicando a imagem do próprio centro de Santos e nós queremos reverter isso. Mais uma vez bato nesse ponto, nós precisamos flexibilizar o nível de tombamento dos imóveis aqui do centro de Santos para que a gente possa virar essa página. Né? Isso daí vai ser um dos marcos fundamentais para que a gente possa desenvolver, abrir terrenos, como muito bem falado aqui, nós não temos estoque de terrenos, nós precisamos abrir terrenos. Está faltando abrir terrenos no centro de Santos para que possamos edificar novos edifícios, shoppings, moradias populares, para que nós possamos virar essa página definitivamente. Nós temos aqui na cidade de Santos, e o Chagas pode completar aqui, o Santana também me ajudar, nós temos equipamentos importantíssimos para a história de Santos, do estado de São Paulo e do Brasil, né? Nós temos coisas maravilhosas para você visitar no centro de Santos, em toda a cidade de Santos, mas principalmente no centro de Santos nós temos equipamentos, né? Que, olha, não tem preço, né? Que nós temos que realmente conservar. Agora, tem aquelas construções, como colocou o Camilo aqui, que antigamente também, como hoje, de vez em quando os caras fazem uma porcaria. E aquele prédio que que não era de boa qualidade, que está lá, só porque é antigo, é velho, tem que ser preservado. E ele não tem qualidade, às vezes, e não tem representatividade até para ser histórico nenhum. Tem que separar. Separar o histórico, né? O que é histórico, e o que é velho. Cultural, e o que é antigo, mas que não tem representatividade nenhuma. Agora, Camilo, voltando um pouco agora para o nosso lado. Nós temos numa pandemia. Pandemia. Eu separo, Camilo, entre a retomada, que está sendo boa, e a recuperação. O comércio sentiu muito. Sim. No mundo, no Brasil e aqui em Santos. Como está essa retomada no centro, na Vila Matias, que você conhece muito bem, e de uma forma geral em toda a Baixada Santista, Santos, aqui. Então, antes da pandemia, nós nos recordamos muito bem que o Brasil estava vivendo uma fase de recuperação econômica, né? Antes da pandemia, começo desse ano, final do ano passado, o comércio, de uma maneira geral, a indústria, o Brasil com uma taxa de desemprego altíssima, que estava, e aos poucos estava recuperando os números do emprego. Realmente estava tendo uma recuperação gradativa, mas sempre aumentando. Aí veio a pandemia. Justamente, veio essa pandemia, que não foi só, claro, a nível Brasil, mas foi no mundo inteiro, começou lá fora e depois começou a vir aqui no Brasil aos poucos, até que se chegou a um ponto que tivemos que tomar medidas, o governo, os governantes tivemos que tomar medidas que de fato foram realmente acertadas para poder fazer a pandemia, ou seja, a quarentena, só que aí bateu de frente justamente com a atividade produtiva, que é o comércio e a indústria. E o comércio,
realmente foi o grande afetado com relação a isso, porque o lojista de porta fechada não fatura. E não faturando, não tem condições de pagar salários, não tem condições de pagar aluguel, água, luz, telefone, IPTU, taxas, impostos, enfim. Tantas despesas que o comércio hoje em dia está suportando. E realmente foi um período muito tenebroso para o comércio. Hoje, dependendo da estrutura de cada lojista, uns uns que estão reabrindo agora, agora com a retomada, com a evolução de fases que nós estamos tendo, que agora nós estamos na fase amarela, na expectativa de outras fases, aqueles que tiveram uma melhor estrutura estão ainda se recuperando, estão reabrindo e estão voltando. Aqueles que não tiveram estrutura simplesmente fecharam por falta de recursos, principalmente por falta de obtenção de crédito, né? Muitas linhas de crédito foram abertas nos bancos particulares e públicos. Muitas vezes o governo também entrou com ações, mas foram também tímidas e os lojistas tiveram muita dificuldade em adquirir empréstimos a juros baixos para poder manter seus negócios vivos, para poder manter os seus funcionários aí, mesmo com os contratos de trabalho suspensos, mas mantendo-os aí de certa maneira ativos, para no futuro poder retomar a atividade econômica comercial e daí seguir para frente. Mas assim, a nossa situação atual nós estamos agora em fase de retomada. Muitos fecharam as portas, outros estão se mantendo, de uma maneira muito dificultosa. Alguns conseguiram empréstimos financeiros, estão se mantendo, mas também de uma maneira muito difícil. E aos poucos está se retomando. Mas assim, ainda o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda tem muita empresa que vai ter muita dificuldade em retomar, mesmo porque as dívidas contraídas agora vão ter que ser pagas no futuro. Muitos impostos que o governo, tipo imposto simples, por exemplo, Fundo de Garantia, INSS, que foram suspensos, vão ter que ser pagos em dobro agora. De onde é que vai ter que se vir esse dinheiro? Ou seja, as empresas agora vão ter que... aquilo que passou, elas não vão recuperar mais. Daqui para frente, dependendo daquilo que elas forem vender, como é que eles vão fazer para poder pagar aquilo que está atrasado? Isso vai ser o grande desafio do lojista daqui para frente. Recuperar o atrasado, pagar aquelas parcelas pendentes e os financiamentos que obtiveram e vão ter que pagar a médio e longo prazo. Então, isso vai ser o grande desafio daqui para frente. Muitos lojistas tiveram que se adaptar, né? Essa foi a grande realidade. Muitos já tiveram, a loja virtual, o site, que isso realmente assim, já era uma tendência. O comércio eletrônico cada vez mais era pujante, mesmo antes da pandemia, cada vez mais as lojas virtuais estavam funcionando e a gente estava notando, tem muita empresa que tem a loja virtual e a loja física, tem as duas, ou então tem umas que só tem a loja física. E estava se percebendo que cada vez mais a loja virtual estava funcionando. E com a pandemia, realmente, as vendas de loja virtual aumentaram bastante. E muitos tiveram que se reinventar. Vendas por WhatsApp, dependendo do tamanho da empresa, algumas não têm, às vezes, muitas condições de você bancar um e commerce próprio, mas agora existem essas plataformas de venda que muitos lojistas tiveram que se aderir para poder sobreviver, enfim. Mas, assim, o que eu vejo daqui para frente é uma retomada lenta, gradual, e que possamos avançar de fase. Temos que ter responsabilidade com relação à quarentena, que o vírus ainda está aí ainda, nós temos que tomar muito cuidado, nós dependemos também do cuidado da população com relação ao movimento das praias, principalmente nos finais de semana, não haver aglomeração, para que nós não possamos ter regressão de fase, qual que está acontecendo nos países, alguns países da Europa está acontecendo isso, que já estavam na nossa frente, em termos de evolução do vírus, agora tiveram que retornar por causa de replicação de vírus. Isso pode acontecer aqui. Nós temos que ter muito cuidado para que nós não possamos regredir, nós temos que avançar e não regredir. E esperar que a vacina, logo que esteja pronta, que a população possa se imunizar e que daqui para frente, sim, que toda a população imunizada, aí a tendência é que realmente a economia vá se recuperando por si só. Camilo, de uma forma geral, concordo com o que você falou, mas teve uma falha no governo federal. Ele acertou muito bem, Altair, no auxílio emergencial. Sim. E eu digo a União,
o Congresso e o governo federal acertaram muito bem. No auxílio. Sim. No auxílio. Não. O que eles esqueceram... Do pequeno empresário? Do pequeno empresário. Do pequeno e médio empresário, morreu. O crédito foi muito Para o grande, difícil. né? Pouco. Pequeno. Não, o grande empresário Sabe? teve fôlego. Teve fôlego. Chagas, eu vou ter que interromper você para lembrar a frase do ministro Paulo Isso. Guedes, naquela reunião de 22 de abril, que ele ia ajudar os grandes empresários e os pequenos e médios e os empreendedores individuais, ele queria que se lascasse. Teve dinheiro no bolso. É o que prega mais, né? Teve dinheiro no bolso das pessoas com vulnerabilidade social, que eu concordo, e nós defendemos aqui. Claro. Mas faltou dinheiro no caixa. No caixa do pequeno e médio empresário, que é o que dá emprego, realmente. Que dá o que dá o emprego. pequeno emprego. Agora, o Camilo falou, não teve esse dinheiro, né? E uma das coisas muito fortes é as grandes empresas, citar aqui algumas lojas famosas, como Casas Bahia, Magazine Luiza, esses aí agora estão fazendo parceria com pequenos comerciantes do e-commerce, né? Exato. Quer dizer, o pequeno comerciante que não conseguia, cara sério, é coisa séria, porque eles garantem, você coloca o seu produto para vender através dessas lojas grandes, quer dizer, abrir um comércio, mas nem tudo dá para você fazer isso, tem comércio que fechou. Quando você diz que fechou o comércio, quantos fecharam, você tem uma porcentagem do centro de Santos, né? O que de comerciante, ou dos Santos como um todo, ou da sua área, o que fechou, 10%, 20%? Você já tem fechado esse número até agora? Então, isso aí que você acabou de falar é o chamado marketplace. Sim, isso. É justamente uma plataforma de vendas, como por exemplo o Mercado Livre, Sim, que é a sim. maior plataforma Sim, que nós temos. Então, muitos pequenos lojistas se aderiram a isso, foram forçados a aderir para poder continuar vendendo e, de qualquer maneira, isso é uma tendência, vai ser uma grande tendência daqui para frente e realmente isso é de suma importância para o desenvolvimento de vendas do lojista, porque ele sabe muito bem que a sua loja física está lá, está presente, mas cada vez mais as pessoas estão optando pelo marketplace por causa de conveniência, porque não tem tempo, porque é difícil de você estacionar na loja do lojista, enfim, uma série de coisas. Agora, com relação a números, a números de fechamento, olha, eu estou calculando porque continua mais ou menos, fechando ainda, continua né? fechando, mas assim, na média que eu estou calculando, assim, de 30% a 40%. E olha, isso não 40%. volta. Olha, e dificivelmente o cara que fechou vai reabrir. Nessa faixa. Eu não acredito nisso. É o número que nós estimávamos aqui. Infelizmente... E eu não sei o fôlego. Então, de cada 10 lojas, 3 ou 4 fecharam. É isso mesmo. E eu não sei o fôlego. A retomada está entusiasmando o pessoal. Uma coisa é a retomada. Está todo mundo saindo para consumir. Sim, mas... A recuperação sustentável. Não. E nesse sentido, Camilo, vem agora Dia das Crianças, Black Friday e o Natal. O CDL, como vê? Então... Nossas campanhas, na época de pandemia, nós fizemos todas as campanhas online, nas nossas mídias sociais, por exemplo. Agora, a próxima campanha do Dia das Crianças vai ser também online. Também. Vai ser, porque enquanto não tivermos autorização para fazer eventos, nossos eventos sempre foram concentrados na Praça Mauá. Né? O ano passado, por exemplo, nós fizemos o Dia da Criança na Praça Mauá, nós fizemos lá um playground, chamamos ali as barraquinhas de pipoca, algodão doce, e atraía. Uma festa. E naquela época, as criançadas estavam no colégio, chamava o ônibus, vinha lá, enchia a Praça Mauá. Então é a festa para elas. Agora não. Agora nós fazemos de forma virtual. Nós fazemos sorteio de brindes, tudo de forma virtual. A gente dispara no nosso Instagram, Facebook. Está sendo tudo assim. O mundo ficou mais sem graça. Exatamente. O mundo ficou... Por conta da aglomeração. O novo normal, que não é normal, o mundo está meio que sem graça, na realidade, porque quando você coloca no virtual, é uma tendência? É uma tendência. Até o supermercado, o cara vai fazer compra hoje de arroz, de feijão, mesmo caro, ele vai pedir no supermercado e o supermercado vai entregar para ele. Mas... sabe, nada como você ir na loja, experimentar a camisa, conversar, tomar um cafezinho. Aquela choradeira, tem uns amigos meus que falam uma choradeira para comprar. Não, mas dá um desconto aí. Não, mas isso é o legal. Agora, o Camilo lembrou bem, a pandemia não acabou. O vírus está aí. E em países como a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália... o vírus está voltando, está replicando. Quer dizer, dizem os especialistas que não é uma segunda onda, que é uma onda da primeira que foi mal curada. Não importa o que é, importa é que vem tudo de novo. E aqui a gente nem saiu da primeira, já estamos pensando em segunda, gente. Então, o vírus não acabou. A vacina, se tudo der certo, a chinesa talvez seja a primeira a ir para o mercado. Essa aqui, da
da Sinovac, né? Da Sinovac, Assim. talvez seja a primeira a ir para o mercado. Mas ela só irá para a rua em janeiro. Porque 15 de outubro é que vão fazer uma avaliação, se nada der errado, aí vem 46 milhões de doses para o Brasil, da China, não é? E aí toda aquela campanha... A Anvisa tem que aprovar também, a Anvisa isso... tem que passar pelo crivo da Anvisa. Tudo isso, até chegar, é o ano que vem. Então, a crise não acabou. A pandemia está aí, a máscara tem que ser usada ainda. E Altair, não sei se o Camilo concorda, a grande preocupação é se as empresas morrerem, o emprego vai aumentar. Então, a única forma da gente salvar os empregos é dar crédito barato para as empresas, principalmente. E esses que foram perdidos, Chagas, esses aí vão para o quê? Para a informalidade? Vão para a informalidade. Não voltam mais, dificilmente retomar, né? Tanto que o número de MEIs, microempreendedor individual, aumentou. A receita do INSS caiu, despencou. Isso. Por quê? Por causa do desemprego. Não deixa de recolher INSS. Pois não, Santana? O Altair, o Camilo estava falando uma coisa muito importante, que durante a pandemia, não só os comerciantes do centro, mas os empreendedores, de modo geral, tiveram que fazer da dificuldade um aprendizado. Né? Ele citou o caso do comércio eletrônico, muitos comerciantes não tinham a plataforma para oferecer aos seus clientes, ou mesmo não tinham um sistema de entrega em domicílio. E eu acho que essa pandemia também serviu outro aprendizado para que o empreendedor ele revisse processos, revisse a ocupação de colaboradores, né? Evitar desperdício, melhorar a eficiência, porque nesse tempo de pandemia, enquanto o comércio estava com as portas fechadas, imagino que o comerciante não ficou de braços cruzados esperando a tempestade passar. Eu acho que ele viu para dentro do próprio negócio o que precisava ser aperfeiçoado, até algumas situações, alguns aspectos que, por conta até da correria do dia a dia, ele não tinha tempo de prestar atenção. E agora, com a pandemia, eu acho que ele teve tempo de sobra para isso. Para se debruçar no negócio dele e fazer as mudanças necessárias. Nessa pandemia, só para encerrar rapidinho, o maior prejudicado foi o comércio varejista. Sim, somente. Pequeno lojista. Ô Camilo, muito obrigado. Viu? Agradecer aqui a sua presença, você que é presidente do CDL Santos, não é? Agradecer aqui a todos os lojistas, aí um incentivo a todo mundo, acho que a gente tem que acreditar. E para você encerrar, fica à vontade. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado a todos que estão aqui na mesa. E nós estamos aqui trabalhando para poder realmente fazer com que a gente possa atingir nossos objetivos, tanto no comércio, quanto nas expectativas dos consumidores, né? Porque nós estamos aqui para poder agradar os consumidores, né? Nós vivemos deles, né? Então, nós estamos aqui para poder não só também conversar com o poder público, com a prefeitura, porque nós não estamos sozinhos nesse barco, todos estão nesse barco. Até o poder público sofre porque ele arrecada menos. Sim, então, todo mundo está nesse barco e nós temos que nos dar as mãos para poder buscar objetivos comuns e atingir realmente as metas que nós estamos buscando para poder superar tudo isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Camilo. Muito obrigado, Chagas. Prazer tê-lo aqui. Santana? Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado você que esteve conosco até agora aqui no Ponto de Vista. Amanhã a gente está de volta. Até lá, um grande abraço e uma ótima tarde e ótima noite.